Você tem certeza que sabe qual é a Bankai mais forte de Bleach? Se você acha que é do Yamamoto, talvez você esteja muito enganado. E hoje eu vou te mostrar todas as bancais de Bleach, ranqueadas da mais fraca à mais forte. E sim, esse é um ranking atualizado, com novas bancais e também algumas habilidades novas de algumas bancais que a gente já conhecia. Afinal, o último ranking que eu fiz desse foi em 2022. De lá pra cá, muita coisa mudou. Então se prepara que tem muita surpresa vindo aí. Tem mesmo até uma bancai que quase ninguém entendeu até hoje. Se você quer saber quem realmente merece o topo desse ranking, fica até o final que você vai se surpreender. Só que tem um detalhe que muita gente esquece. E uma bancai nasce pronta, ela precisa ser despertada, treinada e dominada. E é exatamente assim no mundo real. Hoje em dia, ter uma habilidade digital pode ser sua bancai da vida real. Literalmente usar o celular e a internet para gerar renda e liberdade. Zé, mas os cursos estão muito caros. Eu sei. É por isso que eu te apresento a Cyberclass, a maior plataforma de cursos de marketing digital do Brasil. Lá você precisa pagar apenas uma única vez, a partir de R$ 48, e ganha acesso vitalício a centenas de aulas e ainda recebe certificado a cada curso. Toda semana tem curso novo grátis e também há atualizações dos que já estão lá. Tá a fim de começar a viver da internet? Então clica no link na descrição e comece hoje mesmo. E você pode usar a Cyberclass por 7 dias de garantia total. Se não curtir, eles devolvem o seu dinheiro e a amizade continua. Mas agora vamos voltar para as bancais. E primeiro, eu preciso fazer uma menção honrosa à, entre aspas, bancai do Riccone Bugino, que aparece na novel Não Se Pode Temer o Seu Próprio Mundo, mais conhecida como a novel do Izagi. Eu digo, entre aspas, bancai, porque não fica claro o que realmente é essa forma. O Riccone apenas compara ela com a bancai Resurrection, e por isso eu achei que deveria trazê-la aqui como uma menção honrosa. A sua Zanpakuto é a Ikkomi Kodomoi, que é tão incomum que sequer foi imprimida a partir de um Azaushi. Em vez disso, o Tokinada Tsuneyashiro presenteou Riccone com a Zanpakuto única, que foi forjada por Nimaya para selar um rolo antigo e poderoso que tentou comer o Rei das Almas, e sua forma mais poderosa é chamada de Ikkomi Kodomoi Horaku Hakei, onde o Riccone se funde com a sua Zanpakuto, revelando o máximo do seu potencial. Seus olhos escurecem, um terceiro olho surge, seu corpo é tomado por marcas negras e ele libera uma Reiatsu negra pura. E é simplesmente insano. Mas enfim, menção honrosa feita. Agora sim, vamos para o ranking completo das bancais de Bleach, da mais fraca à mais forte. E a bancai mais fraca de todas é a Ryumon Hozukimaru, do Madarame Ikkaku. Quando liberada, até mesmo parece intimidadora, com aquelas lâminas gigantes conectadas por correntes, parecendo a versão medieval do Nunchaku anabolizado. Porém, essa bancai tem um leve problema. Além do aumento de poder, ela não oferece nenhuma habilidade especial ou propriedades defensivas especiais, apenas libera um pouco de Reiatsu ao longo do combate para tornar os golpes mais fortes. A Ryumon Hozukimaru tem um símbolo de dragão que vai sendo preenchido com tinta carmesim durante a luta, e quanto mais o Ikkaku luta, mais esse símbolo se completa e mais poderosa a arma fica. A explicação para isso é que, segundo o próprio Ikkaku, sua bancai é meio preguiçosa, ela só acorda de verdade depois que ele apanha ou acerta o suficiente. Então sim, é uma bancai que precisa de um aquecimento antes de atingir o seu potencial máximo. Uma vez totalmente ativada, o aumento de força é considerável, mas não há nenhuma habilidade especial ou defesa extra. Além disso, a crista enche mais rápido se ficar girando a Ryumon Hozukimaru, porém se o inimigo não for idiota como Eldrato e Leonis, pode atacar o Ikkaku enquanto ele estiver girando. Fora que, se ele pega um inimigo poderoso, até estar com poder total, Ikkaku já poderia perder antes mesmo de alcançar o auge. E vale lembrar que, segundo o Mayuri, depois de ser destruída por Eldrato e reconstruída de algum modo por Akon, a bancai do Ikkaku ficou consideravelmente mais fraca. Então realmente não tem como, era a bancai mais fraca de todas. Seguindo, temos a Rihyo Zabimaru do Renji, a bancai incompleta do tenente da 6ª divisão, que transforma a Zabimaru numa versão muito maior do que a sua Shikai, com aparência semelhante a uma cobra feita de ossos. A estrutura se estende em vários segmentos conectados espiritualmente, e a arma também tem uma cabeça de cobra gigante, capaz de causar danos pesados, tanto com mordidas quanto com impacto direto. A grande vantagem da Rihyo Zabimaru é a sua flexibilidade em combate, onde o Renji pode separar os segmentos da arma e reconectá-los à vontade. Mesmo que uma parte seja danificada, ele consegue reformar a bancai e continuar lutando. E a Rihyo Zabimaru também conta com técnicas especiais. Uma delas é o Hikotsu Taiho, um feixe de energia espiritual disparado pela boca da cobra. E outra técnica é a versão aprimorada da técnica especial da sua Shikai, a Higazeko, onde todos os segmentos se destacam, brilham com energia espiritual e atacam o inimigo de forma coordenada, causando o dano de todos os lados. Só que apesar de um bom potencial ofensivo, essa ainda é uma bancai incompleta, e segundo o próprio Mayuri, partes dela foram danificadas e nunca se regeneraram completamente, e por isso ela ocupa essa posição no ranking. Próxima é a Kokongoryu Rikyu, do Sasakibe, e assim que o Chojiro ativa sua bancai, nuvens negras se acumulam no céu, e a partir da lâmina da sua Zanpakuto, ele invoca uma cúpula de relâmpagos conectada ao solo por dezenas de pilares de energia, enquanto o único feixe sobe rumo ao céu. É como se ele tivesse invocado a sua própria tempestade, e olha, ninguém quer ficar no meio disso. Curiosamente, a espada em si não muda
de forma, ela continua igual a Shikai, o que torna essa Bankai um dos poucos casos que isso acontece. Fato é que a Kokonguri Ryukyu altera o clima ao redor de forma parecida como a Hyorimaru do Toshiro faz, só que em vez de gelo, estamos falando de trovões e tempestades elétricas, e a cada movimento da sua lâmina, a Sakibi pode direcionar raios devastadores contra os inimigos, e além disso, ele pode canalizar os raios diretamente para sua lâmina, tornando os seus ataques corpo a corpo ainda mais perigosos. Vale lembrar que 2000 anos atrás, essa Bankai foi forte o suficiente para deixar cicatrizes na testa do Yamamoto, porém como vimos muito pouco dela e não vimos realmente o seu potencial, ela vai ficar aqui nessa posição. Seguindo, temos a Teiken Tashikaze do Kensei, um capitão que não é de enrolar, e geralmente libera a Bankai logo de início de combate, porém o Kubo foi muito cruel com ele. As duas vezes que ele usa a Bankai na obra, simplesmente ela não teve sucesso na sua missão, não derrotou o Underwise e também não derrotou o Mask de Masculine. Mas falando dela em si, Tashikaze deixa de ser uma simples faca e se transforma em duas lâminas enormes, uma em cada mão do Kensei. Além disso, seus braços ficam cobertos por faixas segmentadas roxas, como se estivesse vestindo armadura parcial, e a sua habilidade especial concentra todo o poder destrutivo da Shikai do Kensei diretamente na Bankai, e esse poder explosivo continua a atacar seu oponente indefinidamente, enquanto seu Pyo permanecer em contato com ele. Porém, é uma Bankai que tem a necessidade de lutar perto do inimigo, o que torna ela uma das Bankais mais fracas na minha opinião e também limitada. Seguindo, temos a Kokujou Tengemyo do Komamura, e aqui a maioria dos Shinigamis invoca o poder da sua Zanpakutou. Porém, o Komamura é um pouco diferente. Ele invoca um samurai gigante com armadura completa. Ao ativar sua Bankai, traz à tona esse avatar espiritual com cerca de 100 metros de altura. O guerreiro é coberto por uma armadura pesada, visual de samurai clássico, e empunha uma espada semelhante à do seu mestre, porém uma escala maior. E a habilidade especial dela é que o gigante imita todos os movimentos do Komamura. Isso transforma cada golpe do capitão em uma versão ampliada e devastadora, com força proporcional ao tamanho do gigante. E apesar do tamanho, Kokujou Tengemyo também é absurdamente rápida, já que copia os movimentos do Komamura instantaneamente. Durante a luta contra o Fraxon do Baragon, por exemplo, ele segurou um cero com as mãos nuas, sem sofrer nenhum dano. Na batalha contra Tousen, foi capaz de estraçalhar o braço do Vizard com apenas um único golpe. Porém, ela tem um grande ponto fraco. Todo o dano que o gigante sofre é refletido diretamente no corpo do Komamura. Ou seja, se o Colosso leva uma espadada no peito, quem sangra também é o capitão. Isso transforma a Bankai numa faca de dois gumes. Ela tem um poder bruto muito grande, mas qualquer erro custa caro. Só que, por outro lado, se o Komamura for curado, o samurai gigante também se regenera, graças ao elo espiritual entre os dois. Mas assim, né, é uma Bankai que realmente tem uma fraqueza muito grande, e pra mim ela fica nessa posição aqui de forma justa. Seguindo, temos a Konjiki Ashizogi Jizo do Mayuri, a primeira versão. E aqui, quando falamos de Bankai bizarra, essa provavelmente leva o troféu. A Konjiki Ashizogi Jizo não é somente esquisita, é uma verdadeira obra de terror biológico, feita sob encomenda por um dos cientistas mais insanos da Soul Society, uma lagarta dourada com a cabeça de bebê gigante, braços humanos e sinos. E essa Bankai respira um veneno altamente tóxico, feito a partir do próprio sangue do Mayuri. E esse gás venenoso se espalha em um raio de até 200 metros, afetando tudo e todos, menos o próprio Mayuri e a Nemon. E o detalhe é que nem precisa respirar para ser afetado, o veneno entra no corpo de qualquer jeito. E só para piorar, o Mayuri pode alterar sua composição, ou seja, não dá para se acostumar, criar imunidade, nem produzir um antídoto permanente. Só que não para por aí, meus amigos. Além do veneno, a Ashizogi Jizo também é fisicamente perigosa. A criatura pode criar diversas lâminas que se estendem do seu corpo para empalar o inimigo se ela conseguir perfurá-lo. Isso sem falar que ela também pode devorar o inimigo. Só que a mobilidade dessa Bankai compromete ela bastante, e pra mim isso é um ponto muito negativo dela, e por isso ela fica aqui nessa posição. Seguindo, temos a Jakuhou Raikoben da Soifon, que é uma verdadeira bazuca dourada acoplada ao braço direito dela, com direito a protetor facial, míssil rastreador e uma explosão que parece ter saído direto de um campo de guerra. A aparência da Bankai não engana. Ela é uma arma de longo alcance e destruição total. E como a própria Soifon já deixou claro, ela detesta usar ela. Segundo a capitã, a Jakuhou Raikoben vai contra tudo que um membro da Omitsukido valoriza. Descrição, velocidade e precisão silenciosa. Afinal, é difícil passar despercebido quando você carrega um míssil maior do que o seu próprio corpo no ombro. E como eu falei anteriormente, o funcionamento é direto. Ela ergue a arma, mira usando as fendas de protetor facial e dispara. E o míssil rastreia o inimigo como um verdadeiro projétil teleguiado e explode com uma força absurda. A explosão é tão poderosa que já foi capaz de quebrar barreiras criadas pelo Hatigen, um dos melhores usuários de Kido da obra, e também foi capaz de ferir inimigos como o Baragon e o Quincy BG-9. O detalhe é que antes do arco da Guerra Sangrenta dos 1000 Anos, o recuo da
a explosão era tão forte que podia lançar até a própria Soifon para longe, mesmo com a faixa de aço prendendo ela no chão. Além disso, ela dizia que só conseguia disparar um míssil a cada 3 dias, mas essas limitações parecem ter sido superadas no arco final, já que ela tem spamado o Bankai como se não fosse nada. Mas seguindo aqui temos uma polêmica. A Suzumushi Suishiki Enma Korogi do Tousen, quando ativada, 10 anéis são lançados ao redor da área e formam uma enorme cúpula negra, e dentro dessa cúpula, chamada pelo Tousen de Mumyo, todos os sentidos do inimigo são apagados: visão, audição, olfato e até percepção espiritual. E sobra apenas o tato, ou seja, você só percebe que apanhou depois que isso já aconteceu. Dentro da Enma Korogi, o Tousen se move normalmente, empunhando a sua Zanpakuto em forma selada como de costume, e o campo criado por sua Bankai não afeta ele, e o efeito é como se fosse uma simulação de cegueira total. Porém, claro, nem tudo é perfeito. Se alguém tocar o punho da espada do Tousen, automaticamente recupera todos os sentidos, e essa é a falha principal de Enma Korogi, e que foi muito bem explorada pelo Zaraki. Seguindo, temos a Kinshira Butodan do Rose, e quando ativada, Kinshira se transforma em um espetáculo visual. As cordas douradas da Zanpakuto se moldam em figuras altas e floridas, a chamada trupe da dança da morte. Enquanto isso, uma música com sons de gamelão ecoa ao fundo, e então o verdadeiro show começa. A Kinshira Butodan usa a música como arma. Enquanto a melodia toca, Rose conduz a dança com a sua batuta, e tudo que o oponente vê, sente e teme se torna real. As ilusões criadas não são somente visões bonitas, elas causam dor física autêntica, desde queimaduras até a sensação de afogamento. E como Rose explica, se o coração do inimigo for capturado pela música, ele não consegue escapar. E assim ele usou algumas técnicas. A primeira é a Sea Drift, onde os dançarinos criam a ilusão de um redemoinho de água que prende o inimigo, causando a sensação e os efeitos de um afogamento. A segunda técnica é o Prometheus, uma dança envolta em chamas, onde o inimigo é engolido por um incêndio ilusório, mas que deixa queimaduras reais. E por fim ainda tem a terceira técnica, a Hein Hell der Leben, que significa a vida de um herói, e que o Rose planejava finalizar o Mask de Masculine com essa apresentação. Porém, o Instant Hitter foi mais rápido e destruiu os próprios tímpanos para anular a música, o que revela a fraqueza dessa Bankai. Se o oponente não ouvir a música, as ilusões não funcionam. Próximo é a Daigure Hyorimaru incompleta do Hitsugaya. Ao ativar a Bankai, o gelo da Hyorimaru envolve o corpo dele, criando asas, garras, uma cauda e uma cabeça de dragão em seu braço. É como se ele fosse realmente um garoto dragão. Além disso, 3 flores de gelo, com 4 pétalas cada, flutuam atrás dele. E antes do Hitsugaya aprimorar a Bankai, caso elas fossem completamente derretidas, a Bankai teria o danificado. Isso de acordo com o próprio autor da obra, o Taito Kubo. Porém, o verdadeiro poder dessa técnica é que o Hitsugaya pode congelar qualquer coisa a partir das técnicas da sua Bankai. E algumas das suas técnicas são as seguintes. A Zangyo Ningyo permite o Hitsugaya criar uma cópia idêntica a si mesmo, feita de gelo, perfeita para confundir o inimigo, mas só funciona uma única vez. Com a técnica Ryusen-Ka, após perfurar o oponente com a sua espada, o capitão libera uma explosão de gelo direto no corpo do alvo e depois quebra tudo, gelo e inimigos juntos. Com a Seinen Hyoro, uma série de pilares de gelo surgem ao redor do oponente e com o giro da espada, eles se fecham, esmagando o inimigo completamente. Com a técnica Ryoten Hyakaso, flocos de neve descem do céu como neve, e se um desses flocos tocar no alvo, flores crescem em seu corpo e o congelam inteiro. E quando a 100ª pétala cair, a morte seria inevitável, embora não tenha matado ninguém. Afinal, a Haribel saiu lá de dentro de boa. É o que me faz colocar essa Bankai um pouco abaixo na lista, porque embora ela seja impressionante, em termos de defeito, realmente não matou ninguém importante. Mas claro, é uma das Bankais mais versáteis da obra, na minha opinião. Seguindo, temos a Tensa Zangetsu falsa do Ichigo. Diferente da maioria das Bankais, que evocam grandes bestas ou explosões imensas, a Bankai falsa do Ichigo surpreende por sua simplicidade e letalidade. A Tensa Zangetsu encurta sua espada e se torna uma Daito negra, elegante e afiada, com a guarda cruzada formando o símbolo Manji. Seu manto de batalha muda para um casaco preto com forro vermelho. A Bankai falsa é feita para combate corpo a corpo em altíssima velocidade, amplificando a já enorme força do Ichigo a níveis explosivos. Com a Tensa Zangetsu, Ichigo comprime seu poder para liberar velocidade sobre-humana. Suas movimentações se tornam quase invisíveis. Ele é tão rápido que cria múltiplas imagens residuais para confundir seus oponentes. Sua força física natural se amplifica drasticamente. Ele pode até mesmo bloquear golpes brutais, como os socos do poderoso espada Yamilago, e cortar erro com facilidade. Além disso, ele também pode disparar um Getsuga Teishou negro, que é uma versão mais aprimorada do Getsuga comum, causando realmente danos massivos. Fora que eu nem falei também que ele pode manter a energia do Getsuga na sua espada para que seus golpes diretos fiquem mais poderosos. Curioso é que ao comprimir seu poder, o Ichigo pode manter sua Bankai ativa por períodos longos de tempo, e não à toa ele conseguiu ficar 3 meses em estado Bankai, enquanto treinava no Dangai com seu pai. E a próxima é a Daigure Hyorimaru também, só que ela holoficada. Quando Urahara entregou a pílula especial capaz de forçar a recuperação da Bankai dos capitães que haviam tido elas roubadas, a essência holo presente na pílula transformou a Hyorimaru completamente. Uma faixa de gelo diagonal cruza o peito do Hitsugaya, semelhante à cauda de um dragão. Seu rosto agora está coberto por uma máscara de gelo com aparência holo, cobrindo metade da face, com buraco no olho, e do topo
da cabeça, 2 chifres de gelo crescem, como se algo primal estivesse emergindo de dentro, e essa nova forma mantém todas as técnicas e propriedades da Bankai incompleta. Porém agora, tudo está ampliado pela Heiatsu Hollow. Próximo é a Bankai do Ginjo Kugo, que não teve seu nome revelado. Nessa forma, o corpo do Ginjo é envolto em uma armadura óssea apertada contra sua pele. O pelo na sua jaqueta agora se torna vermelho, seus cabelos e sobrancelhas ficam brancos, seus olhos com íris brancas com esclera vermelha, o rosto marcado por uma cruz vermelha e atrás dele, 4 longos ramos de energia se expandem em forma de X, que servem como asas, e a sua espada muda completamente. A lâmina agora tem um núcleo dividido por um osso oco. Sua Bankai eleva sua pressão espiritual ao máximo, ao ponto de rivalizar com o Ichigo na Bankai Fullbring, e sua espada também mantém o uso do Getsuga Tensho, já que ele havia roubado os poderes do Ichigo. E outro detalhe é que com a ponta da sua espada, o Ginjo foi capaz de concentrar energia espiritual e então dispará-la em um raio brutal de destruição, o que parece muito com o Zero, mas não se tem confirmação se realmente era um. A próxima Bankai aqui é Tensa Zangetsu Fullbring do Ichigo, porque após a influência dos traços remanescentes do Fullbring dele, sua Bankai sofreu uma transformação marcante. Além do seu Shi Hakusho mudar, a lâmina da Tensa Zangetsu se alonga e fica mais curva, com a guarda irregular que mantém a forma manji. Uma corrente mais longa conecta a espada ao punho e a luva do Ichigo. E bom, assim como a Bankai do Itsugaya, essa nova Bankai do Ichigo conserva as habilidades da Bankai falsa, velocidade extrema, força brutal e um Getsuga Tensho negro devastador, porém eleva elas a um novo patamar. E mesmo bater de frente com Yhwach na forma base, mesmo que ele estivesse muito cansado, e o curioso é que o anime aqui fez uma adição, em momentos de fúria, a Heiatsu do Ichigo se intensifica, tornando ela vermelha e preta, fazendo até mesmo que crepite relâmpagos. Seguindo, temos a Fushi no Kojo do Izagi Shuhei. Ao ativar sua Bankai, as 2 lâminas ligadas por correntes da Kazeshine se reconfiguram em um novo formato brutal e simbólico. As correntes se enrolam ao redor do pescoço do Izagi e se estendem até se conectar com um enorme orbe negro de correntes entrelaçadas que flutua logo acima da sua cabeça. O ambiente ao redor muda drasticamente. O Reishi se torna denso e estagnado, como se o ar parasse de fluir. Uma atmosfera que, segundo relatos, recria as condições do mundo de milhões de anos atrás. O Izagi conecta sua alma do seu inimigo através das correntes presas ao pescoço de ambos. A partir desse momento, qualquer ferimento causado em um dos dois é curado instantaneamente. Porém, o preço é alto. A Heiatsu de ambos é drenada de forma igual, para assim recuperar não importa qual seja o golpe, já que eles essencialmente se tornam imortais. E essa Bankai basicamente iguala o campo de batalha. Porém, o truque é que os dois morrerão juntos caso a Bankai permaneça ativa quando a Heiatsu dos dois acabar, o que requer um auxílio externo para que o Izagi possa encerrar o combate. Ou seja, é uma Bankai que permite o Izagi lutar contra inimigos mais fortes que ele, porém em contrapartida apenas força o empate. E uma Bankai bastante polêmica, muitos acham que ela deve ficar muito alto no ranking, outros que ela deve ficar muito abaixo, e como eu vejo muitos pontos positivos, além dos negativos também, creio que essa posição aqui intermediária seja a melhor opção para ela. Mas me conta o que você acha aqui nos comentários. Porque seguindo, temos a Haka no Togame, da Rukia, onde ao ativar sua Bankai, o corpo dela sofre uma transformação drástica. Ela passa a vestir um kimono branco ornamentado, com gelo transparente cobrindo seus ombros, e seu cabelo e sua íris se tornam completamente brancos. Uma coroa parcial de gelo envolve a parte de trás da sua cabeça, e sua Zanpakutou mantém o formato da forma Shikai, porém agora é feita inteiramente de gelo puro e translúcido. A Haka no Togame amplia drasticamente o alcance e a intensidade da habilidade da Rukia de atingir o zero absoluto. E quando essa Bankai é liberada, um pilar de névoa fria se ergue a partir do seu corpo, sinalizando o congelamento em massa da área ao redor. Com um único gesto, Rukia libera uma enorme onda de frio gélido, semelhante à sua técnica Hakuren, mas muito mais potente, congelando instantaneamente qualquer coisa em seu caminho ao zero absoluto. Qualquer contato físico direto com a Rukia causa também congelamento, até mesmo em seus aliados. Apesar de poderosa, Haka no Togame é uma Bankai muito difícil de controlar. Por levar seu corpo a zero absoluto, Rukia precisa aumentar e reduzir a temperatura gradualmente, ou corre o risco de se machucar. E isso tudo acontece porque é uma Bankai recém-despertada, ou seja, a Rukia ainda tem muito o que evoluir, e por isso eu deixei ela aqui nessa posição. E se eu falei da Rukia, o próximo é a Bankai do Renji, a Sou Zabimaru. Ao ativar essa forma, Renji ganha uma aparência mais selvagem e compacta, bem diferente da forma esquelética e desengonçada da Rihyo Zabimaru. Agora ele carrega uma manopla que lembra o crânio de uma cobra, com a longa cauda óssea que se estende por trás do corpo. E a grande vantagem dessa Bankai é que, diferente da anterior, ela pode cortar e fazer um grande uso do elemento explosão, mas ainda assim, a essência do Renji continua ali. E claro, essa Bankai não é apenas visualmente mais estilosa, ela traz várias técnicas novas. A primeira é a Rihyo, que é um braço esquelético gigante que imita os movimentos do braço esquerdo do Renji. É forte o suficiente
suficiente para levantar paredes e arremessar inimigos como se fossem bonecos, e até mesmo resistir a um Rihi Toreng do Ishida, e o braço pode liberar chamas da protuberância do ombro do Renji, dando mais força aos golpes, como se fosse realmente um soco a turbo. Com a técnica Orochio, a estrutura óssea se desenrola, formando uma grande lâmina com bordas serrilhadas, e o Renji pode usar como uma espada normal, ou prender no braço e usar de forma parecida com a sua antiga Bankai, o que torna essa Bankai bastante versátil. E claro, tem mais, essa lâmina pode esquentar ao ponto de derreter pedra sólida e causar também explosões com impacto direto. Com a técnica Zaga Teppō, depois de perfurar o inimigo, o tenente gira a lâmina como se fosse uma chave, e a arma forma mandíbulas de energia espiritual que se fecham. Em seguida, dispara uma explosão capaz de reduzir o alvo a cinzas. Com a técnica Zazeka, Renji transforma a lâmina da Bankai em uma versão segmentada semelhante a Shikai, como se fosse um chicote de lâminas. Com a técnica Hihi Tensho, o tenente perde o capuz, mas dele surgem várias mãos esqueléticas que seguram o inimigo no lugar, e é basicamente um agarrão em massa que torna capaz de preparar o próximo golpe, o Zagai Zeko. E aqui o braço esquelético gira Orochio acima da cabeça do Renji até formar um grande disco de energia espiritual. E quando lançado, o golpe explode com força suficiente para deixar cratera no chão. Até mesmo chamou a atenção do Zaraki e do Mayuri. Só que tem um detalhe, esse golpe precisa ser carregado por 20 segundos. Então se o inimigo conseguir de alguma forma não ficar preso nesse tempo, o Renji fica em bastante desvantagem. A próxima é a Sakashima Yokoshima Happo Fusagari do Hiraku, de logo após a liberação, uma gigantesca flor dourada se manifesta ao redor do Shinji, abrindo realmente como se fosse uma flor de lótus invertida. Suas pétalas envolvem totalmente o corpo do capitão, e do topo dessa flor, uma névoa rosa pálida se espalha rapidamente pelo campo de batalha, cobrindo uma ampla área ao redor do Shinji, e assim Sakashima Yokoshima Happo Fusagari mostra sua letalidade. Ela é capaz de afetar todos os seres vivos dentro do seu raio de alcance, sejam aliados ou inimigos. A névoa liberada distorce a percepção de aliado e inimigo, invertendo assim suas intenções. Aliados se atacam e inimigos se tornam amigos. Isso foi mostrado 2 vezes. A primeira foi na novel do Izagi, onde o Hiraku faz um exército de Hollows se destruírem completamente. E no anime, ele usou essa Bankai contra vários soldados Quincy's que também se mataram. E o curioso é que o Shinji é o único imune ao efeito da névoa por ficar dentro da flor. Porém, essa é uma Bankai feita não para duelos de 1 contra 1, mas sim para derrotar grupos inteiros, já que se usada num X1, o oponente verá o Shinji como aliado. Porém, ao mesmo tempo, o capitão não pode atacar por estar dentro da flor. Ou seja, assim como a Bankai do Izagi, que gera um pouco de polêmica também, porque muitos acham que ela deve ficar no topo da lista, por causa do seu efeito que realmente poderia acabar com a guerra em instantes. Porém, outros acham que ela deveria ficar mais abaixo por ser inútil no X1. E como na minha opinião, ela é uma Bankai sim muito poderosa, mas é muito situacional, acredito que assim como a Bankai do Izagi, o meio da entre aspas tabela é o melhor lugar para ela, e por isso ela fica aqui nessa posição. A próxima é a Gagaku Kairou, do Kuriashiki Kenpachi, Bankai revelada apenas na novel Espíritos Estarão Sempre Com Você, mais conhecida como a novel do Asashiro. E ao liberar sua Bankai, o chão ao redor do Kuriashiki se rompe violentamente, como se um próprio mundo estivesse sendo devorado. Dali emerge um par colossal de mandíbulas monstruosas que devoram tudo em seu caminho, exceto o próprio Kuriashiki. E a presença dessa Bankai era tão destrutiva e incontrolável que a Central 46 proibiu o capitão de liberá-la dentro da Seireitei. É uma Bankai realmente muito poderosa, porém ela não fica mais acima na lista porque ela tem uma fraqueza muito grande. Após o uso dela, Kuriashiki só pode usá-la outra vez 6 meses depois, porque a próxima é a Kontiki Achizogi Jizo Matai Fukuin Shoutai do Mayuri, que é sua Bankai modificada. Meu amigo, se a primeira Bankai dele já parecia saída de um laboratório de pesadelos, essa versão é simplesmente a definição de que algo pode ficar pior. Essa Bankai assume a forma de um bebê enorme. A habilidade especial dessa Bankai é criar versões modificadas da Achizogi Jizo, com propriedades específicas para anular ou destruir o oponente com habilidades muito únicas de acordo com os dados enviados a ela por Mayuri. Por exemplo, contra o Pernida, um inimigo que manipula os nervos com a sua habilidade ou compulsória, Mayuri criou uma Kontiki Achizogi Jizo, com nervos na superfície do corpo, dividido em 70 mil camadas independentes. Essas camadas se soltavam uma a uma sempre que o Pernida tentava controlar os nervos, basicamente tornando o corpo da criatura impossível de dominar. E para garantir que o Pernida não se multiplicasse depois de ser engolido, Mayuri ainda programou a criatura para nascer sem dentes, para poder engolir ele completamente. Seguindo, temos a Minazuki da Unohana. Ao ativar sua Bankai, o capitão desliza sua mão pela lâmina da Minazuki, e a espada se liquefaz, transformando-se em uma substância vermelha espessa e viscosa. Esse mesmo líquido começa a jorrar ao redor da Unohana, o suficiente para inundar completamente o campo de batalha, pelo menos lá no Muken, que foi o local que o Zaraki lutou contra ela. Ao balançar sua espada, Unohana pode lançar rajadas de lâminas líquidas que viajam em velocidade absurda e em sucessão constante. Com o giro rápido da lâmina, ela também pode criar uma esfera de lâminas líquidas cortantes, defendendo-se assim de ataques inimigos. E enquanto a Bankai estiver ativa, Unohana pode curar instantaneamente qualquer ferimento que sofra, sem precisar usar Kido de cura. Vale comentar também que existe um debate no fandom sobre se essa Bankai corrói o inimigo ou não. Eu entrei mais em detalhes
detalhes sobre isso no vídeo de análise da Unohana, que o link para assistir vai estar aqui na descrição. Seguindo, temos a Kamishini no Yari do Gin, onde ele pode estender sua espada até 13 km de comprimento e retraí-la a uma velocidade absurda de 500 vezes a velocidade do som. Isso acontece em menos de 0,08 segundos, tornando praticamente impossível reagir ao ataque. Sério, essa Bankai é tão forte que o único golpe do Gin pode cortar uma cidade inteira ao meio com facilidade. Nos ataques mais básicos, ele usou praticamente duas técnicas. A Buto, que é uma técnica em que o Gin usa o máximo da extensão e retração da Kamishini no Yari, e o Buto Range, que é uma sequência de golpes de Buto executados em rápida sucessão. Só que o lance é que o Gin parece ter mentido sobre essa capacidade. Não é que ela é a mais rápida ou a mais longa. Na verdade, não é tanto assim feito ele falou. O aspecto mais mortal da sua Bankai é a técnica Kurose, porque quando a Kamishini no Yari se expande e retrai, ela se transforma em pó por um breve momento. E nesse instante, Gin pode deixar uma lasca da lâmina dentro do corpo do oponente, e a qualquer momento, ele pode ativar o veneno dela, pronunciando o comando de liberação, Kurose Kamishini no Yari, fazendo com que o inimigo se dissolva de dentro para fora, célula por célula, sem chance de defesa. Sério, essa Bankai é tão absurda que foi capaz de afetar o Aizen com Hogyoku, que estava no nível de Reatsu tão alto que só lhe passaria uma alma comum, ela desintegraria completamente. Seguindo, temos a Kokujou Tengemyo Dangaijoi do Komamura. Diferente da forma original, aqui o colosso espiritual joga fora sua armadura e o que sobra é um corpo feito inteiramente de Reatsu, com aparência grotesca, quase demoníaca, como se a fúria do Komamura tivesse ganhado forma própria. A luta contra Bambieta provou seu contra-ataque perfeito ao poder explosivo dela. Como o corpo do colosso não contém reis sólido, as bombas dela não têm o que detonar. Mesmo se for danificado, o gigante se regenera quase instantaneamente, tornando essa Bankai praticamente invulnerável a danos físicos. Porém, essa forma tem um preço altíssimo. Para alcançar esse nível, Komamura usou a técnica de humanização, que transforma o seu corpo em um corpo humano. E aqui, seu corpo nada mais é do que uma concha vazia. A técnica secreta permite que o seu clã obtenha um corpo imortal, oferecendo o seu coração. Portanto, enquanto ele for humano, ele nunca poderá morrer. Só que, como ele sucumbiu ao desejo por vingança, Capitão Vira-Lata se tornou um cachorro completo, e a sua Bankai se desfez, já que ele não era mais um Shinigami. Sim, essa Bankai é muito forte, e vale comentar que ela não tem o limite de tempo. Tudo depende se o Komamura vai sucumbir à sua vingança ou não. E finalmente, abrindo o nosso top 10, temos a Senbon Sakura Kageyoshi do Byakuya, que pra mim é uma das Bankais mais versáteis de todas e é muito subestimada. E basicamente, a Senbon Sakura Kageyoshi amplifica massivamente a Shikai do Byakuya, liberando 100 milhões de lâminas minúsculas controladas por sua mente, e com ainda mais velocidade se guiadas por suas mãos. As lâminas flutuam como uma tempestade de pétalas, capazes de destruir, cercar, proteger e cortar com precisão cirúrgica. Byakuya também pode reorganizá-las em formas específicas, otimizando assim sua estratégia ofensiva e defensiva de acordo com o inimigo. Uma técnica Gokei, uma cúpula de lâminas, envolve completamente o inimigo, sem ponto cego, sem escapatória. As lâminas atacam de todo lugar, aniquilando qualquer coisa dentro dela. E o impacto final é tão devastador que ela destruiu a torre em que o Byakuya estava batalhando contra o Zomari no arco do Ecomundo. Com a técnica Senkei e a forma verdadeira da Senbon Sakura, Byakuya abandona a defesa totalmente, focando apenas em um combate físico. As pétalas se unem em várias espadas ao redor do inimigo, delimitando o local para combate. Cada espada possui um poder destrutivo extremo, e Byakuya as invoca uma a uma em suas mãos. Só que após o treinamento no Palácio Real, seu Senkei evoluiu para conter até 6 fileiras duplicadas de espadas, aumentando seu alcance e complexidade. O Byakuya passou a poder usar a técnica Ika Sendika, que é o golpe final do seu Senkei, e aqui todas as espadas ao redor são lançadas simultaneamente em um ataque avassalador. Esse golpe foi forte o suficiente para reduzir a cabeça do Jared Valkyrie a pó, mesmo em sua forma divina. E por fim, tem a técnica Shukei Hakuteki, onde o Byakuya condensa todas as espadas em uma única lâmina branca, de poder absoluto. Grandes asas de energia branca também se formam em suas costas, junto com um halo vertical, criando a aparência de uma entidade angelical ou imperial. E assim o Byakuya ataca com força total com essa única espada. Em resumo, é uma Bankai muito forte no ataque, na defesa, é versátil, é rápida, curto alcance, longo alcance, e pra mim são qualidades que fazem ela ficar aqui no top 10. Em nono lugar temos a Kanobiraki Benihime Aratame do Urahara. Ao liberar sua Bankai, Urahara não impunha uma arma colossal, nem mesmo libera uma energia destrutiva. Em vez disso, atrás dele se ergue uma figura imensa, feminina e majestosa, com manto carmesim revelador, cabelos escuros trançados em laços elaborados, braços de aparência de manequim e um semblante solene. Durante todo o uso da Bankai, Urahara mantém sua espada na forma de Shikai, e assim Kanobiraki Benihime Aratame possui uma única habilidade: modificar qualquer coisa que toque, tanto para destruir quanto para restaurar, servindo para ataque e suporte. E seu efeito se manifesta como se fosse uma dissecção, abrir estruturas físicas e em seguida reconstruí-las em
novos estados. A Bankai pode dissecar objetos, matéria e até mesmo pessoas. O braço do Asuka mesmo foi cortado rapidamente, embora seja um fato que quando ele se afastou, ele tenha voltado ao normal. Além disso, Urahara também pode atravessar barreiras ou abrir o espaço como se fosse um tecido, criando passagens e manipulações táticas no campo de batalha, assim como fez para abrir o caminho para o Green Joe conseguir pegar o Asuka de surpresa. Além disso, essa Bankai pode curar ferimentos críticos ao reestruturar tecidos destruídos, como demonstrado quando ele reconstruiu seus próprios olhos depois de tê-los perdidos. Também pode aprimorar parte do corpo de aliados, como fez ao reestruturar o seu braço para maximizar a força bruta em combate contra Asuka. Em oitavo lugar, Daiguren Yorimaru, amadurecida do Itsugaya. Após a sua batalha contra Aizen, Itsugaya não parou. Ele dedicou 18 meses de treinamento intenso para levar sua Bankai ao seu ápice, a sua forma completa e madura. E o Itsugaya atinge essa forma quando a última pétala de gelo da sua Bankai derrete, e assim ele se torna adulto, com seu corpo e Bankai refletindo sua maturidade e poder total. E aqui, Itsugaya pode congelar instantaneamente objetos gigantescos com um simples gesto de mão. Não apenas o gelo se forma rapidamente, mas ele domina o controle total sobre tudo que congela. Essa é a evolução definitiva da sua Bankai. Itsugaya agora congela não apenas fisicamente, mas suspende todas as funções inerentes daquilo que é congelado, seja habilidades especiais, propriedades espirituais ou poderes concedidos. Um exemplo marcante foi durante a luta contra o Gerard, onde o Itsugaya foi capaz de congelar a espada Hoffnung no meio, anulando sua habilidade de refletir dano, que provém da habilidade do milagre do Quincy. E ao concentrar o seu poder, Itsugaya congela em segundos toda a matéria nos 4 elementos: terra, água, fogo e vento. E o detalhe é que, assim como a Bankai da Rukia, quem tocar no Itsugaya também poderá ser congelado completamente. Em sétimo lugar, a Bankai sem nome do Zaraki. Quando Zaraki libera esse poder, uma onda colossal de reatos explode ao seu redor, despedaçando o ambiente como se fosse feito de papel. Edifícios foram reduzidos a escombros, e sua aparência sofreu uma transformação brutal. A pele do Zaraki se tornou vermelha como sangue fervente, marcas negras se espalham por seu rosto, e chifres curvos emergem da sua testa, evocando a figura de um Oni, um demônio do folclore japonês. Essa forma é selvagem, caótica, quase primitiva, como se a essência mais brutal e destrutiva do Zaraki tivesse tomado forma física. A Bankai dele não concede a ele técnicas elaboradas, ela oferece simplesmente pura e incontida destruição física, um poder bruto absurdo. Zaraki pôde partir ao meu inimigo gigante como Gerard Valkyrie com um único golpe, arrancou seu membro usando apenas os dentes e cortou ele ao meio a mesma distância. Só que a maior fraqueza dessa Bankai é que nem mesmo o corpo monstruoso do Kenpachi é capaz de suportar tanto poder por muito tempo. Durante essa luta contra Gerard, ao liberar poder demais, o seu braço direito começou a literalmente se partir. Em sexto lugar, Katen Kyokotsu Karamatsu Shinjo, do Kyoraku Shunsui. Ao ativar sua Bankai, raízes negras de pinheiro pintados a nanquim se estendem ao seu redor. Atrás dele, a figura da sua Zanpakutou, a Katen, se ergue como uma atriz silenciosa num palco sombrio. A atmosfera muda, a luz se apaga, o céu se torna um retângulo de painel amarelo, como cortinas de um teatro antigo. O mundo ao redor do Shunsui e seu oponente mergulha em um frio, desolação e melancolia profunda, como se o próprio tempo tivesse parado para assistir à encenação. A Bankai do Shunsui não é apenas uma técnica, é como se fosse uma peça teatral de horror, dividida em 4 atos. Ao ativá-la, Shunsui e seu oponente se tornam os personagens de uma história sobre amor, arrependimento e morte. O suicídio duplo dos amantes. O primeiro ato é chamado de hesitação da ferida compartilhada, e aqui, toda ferida infligida por um deles aparece também no outro, como se ferir o outro fosse ferir a si mesmo. O segundo ato é o travesseiro da vergonha, e assim manchas escuras brotam como vergonha física no corpo do inimigo, fazendo ele sangrar profusamente, como se fosse realmente uma doença incurável. O terceiro ato é o abismo da separação, ou abismo severo. Aqui, ambos são submersos no mar escuro e sem fundo, afundando lentamente e sem saída, enquanto sua reato é drenada, e aquele que tiver sua reato esgotada completamente irá começar a se afogar. E por fim tem um ato final, a tesoura de corte de linha em uma garganta manchada de sangue, onde após embanhar suas espadas, Shunsui envolve a garganta do inimigo com um fio branco invisível, enrolando ela várias e várias vezes, e assim ele o puxa suavemente, e assim a garganta do inimigo explode. Em quinto lugar, Urozakuro, do Asashiro, que também só aparece na novel Espíritos Estarão Sempre Com Você. E o curioso é que a Urozakuro é uma Bankai completamente diferente de todas, ela tá sempre ativa, e essa Bankai basicamente permite ao Asashiro se fundir com tudo ao seu redor. Seu corpo, sua mente e seu espírito são conectados a tudo, ao solo, ao ar, aos objetos e até outras pessoas. Ele pode se fundir com o ambiente controlado à vontade, ouvir, ver e sentir tudo o que acontece no espaço com o qual está fundido, seja algo físico, espiritual ou mental, já que ele tornou qualquer parte do Seretei uma extensão de si mesmo. Com isso, Asashiro é capaz de saber tudo o que ocorre ao seu redor, como se fosse parte do seu próprio corpo. Com a técnica Seita Yugo, essa Bankai pode fundir o corpo do Asashiro com o corpo do seu oponente e destruí-lo por dentro, atingindo diretamente órgãos vitais, como fez ao matar o Kenpachi anterior.
Kado, o Kuriashiki, com a técnica Utsusu, por ter se fundido com o estoque de Gigais do Instituto de Pesquisa, Asashiro conseguiu manifestar parte do próprio corpo em diversos pontos do campo de batalha e usar centenas de feitiços Kido ao mesmo tempo, incluindo técnicas de Hadou 96, o Itokaso, sem precisar perder parte do corpo, e também pode se tornar invisível ao se fundir com o ar, além de se teletransportar a grandes distâncias e cortar inimigos sem mover o corpo ou usar sua Zanpakuto. Apesar de extremamente poderosa, Urosakuro tem desvantagens graves, como a Bankai ficou ativa há mais de 250 anos. O corpo físico do Asashiro não pode ser mais treinado, ficando atrofiado e fraco. Ele era invulnerável a ataques de absorção de Reishi e também do Privarão Espada Pícaro. O detalhe é que ao se fundir com inimigos vivos, Asashiro sofre ferimentos internos severos, ou seja, é uma Bankai muito poderosa mesmo, porém tem fraquezas que mesmo inimigos mais fracos conseguem lidar com ela, o que pra mim é um nerf bastante grande, e por isso ela fica aqui em quinto lugar, porque em quarto lugar tem a Zanka no Tachi do Yamamoto, onde a lâmina dessa Bankai assume a forma de uma katana antiga, desgastada e severamente queimada pelo fogo. Ao ativar a Bankai, todas as chamas produzidas por Hyunjin Chaka são absorvidas pela lâmina, concentrando seu poder no corte. A espada queima tudo que corta ao ponto de eliminar sua existência completamente, sem deixar vestígio algum. Além disso, a Bankai também gera uma onda de calor tão intensa que resseca toda a umidade numa área equivalente ao tamanho da Sereitei. Derrete até mesmo o gelo da Bankai do Toshiro, e a Unohana acreditou que as chamas poderiam incinerar toda a Soul Society se fossem mantidas por muito tempo, e assim Zanka no Tachi concede ao Yamamoto 4 técnicas distintas, nomeadas segundo as direções do mundo real: leste, oeste, sul e norte. Com a técnica leste, a borda do sol nascente, que já é liberada quando a Bankai é ativada, permite que a lâmina concentre todo o fogo da espada na borda da lâmina e assim erradicar tudo que tocar, onde até mesmo o Blood Venom dos Quincy's não resiste. Com a técnica oeste, atrás da prisão do sol remanescente, Yamamoto envolve seu corpo em um calor extremo, acima de 15 milhões de graus, tornando impossível qualquer contato físico. Com a técnica sul, as grandes fileiras do enterro de 10 trilhões de mortos, Yamamoto empala a espada no chão e convoca os cadáveres cinzas das vítimas da sua chama para lutar em seu nome. Porém, pelo que foi mostrado, esses esqueletos não são tão fortes fisicamente, servem apenas para atrasar o inimigo ou causar algum efeito psicológico nele, como vimos com o clone do Yurabara, que viu seus antigos aliados no meio dos corpos usados contra ele. E por fim tem a técnica norte, o Tenshi Kaijin, o céu e a terra terminam em cinzas, onde um corte de fogo e calor concentrado é liberado por Yamamoto e incinera tudo que toca. Em resumo, essa Bankai é basicamente quase que um ataque perfeito e a defesa perfeita. E só não fica mais acima no rank, porque as próximas 3 são realmente absurdas. Porque o terceiro é a Shatatsu Karagara Shigarami no Tsuji da Senjumaru. Ao ativar sua Bankai, uma escuridão envolve Senjumaru, enquanto o enorme Tori surge no chão, e ela estende seus braços esqueléticos em oração para o Tori, que se transforma em um tia dourado gigantesco. Assim, faixas intermináveis de tecido vermelho se desenrolam em tapetes e painéis conectados, formando a tapeçaria enorme que envolve e delimita a área, criando uma barreira de pano com padrões detalhados e panos pendurados, e ela passou a poder controlar o espaço dentro da sua Bankai, manipulando os panos e tapeçarias, e com esses tecidos, ela pode literalmente ser qualquer coisa, desde lava a gelo, raios, e até mesmo um exército de Hollows. Isso sem contar que ela pode viajar pela tapeçaria. É simplesmente absurdo. Porém, talvez a sua técnica mais poderosa seja a que ela torna capaz de selar seus inimigos em tapeçarias, além de selar os seus destinos. Em segundo lugar, temos a Shira Fudeshimoji do Ichibei, que ele não libera usando o nome Bankai. Ele usa o termo Chinuchi, que significa lâmina verdadeira, já que a sua Zanpakuto Ichimonji foi a primeira Zanpakuto a alcançar essa forma evoluída, muito antes do termo Bankai existir. Ao ativá-la, a lâmina do pincel do Ichibei se transforma em sedas brancas semelhantes ao seu estado selado. Porém, ao invés de tinta preta, emite uma energia branca intensa, e assim com Shira Fudeshimoji, ele pode escrever kanjis diretamente no corpo dos seus alvos. Esses nomes alterados concedem ao alvo propriedades e poderes correspondentes ao significado do nome escrito. Ao renomear o Rei Quincy como Formiga Negra, ele se tornou tão fraco e impotente como uma formiga. E outro caso foi quando Ichibei mudou o nome do Hollow para Ikome Kodomoi, treinando assim grande parte do seu poder e condenando ele à servidão. Só que apesar do imenso poder do Ichimonji, sua eficácia diminui contra sedas que possuem poder do Rei das Almas. Ikome Kodomoi, por exemplo, conseguiu se libertar da maldição da Bankai após consumir fragmentos do rei. E por fim, temos a Tensa Zangetsu verdadeira do Ichigo. É como se fosse a fusão de todas as 4 raças, Shinigami, Hollow, Quincy e humano, já que ele literalmente funde as suas 2 espadas em uma única espada. E embora o verdadeiro poder da Tensa Zangetsu seja atualmente desconhecido, o Yurabara, com poderes do Rei das Almas, considerou perigosa o suficiente para exigir quebrá-la imediatamente após a liberação. E depois, quando essa Bankai foi recuperada, mesmo que o Ichigo não estivesse com poder total, o Gitsuga Tensho dele foi tão poderoso que partiu o Yurabara ao meio e de fato matou ele. Sim, apenas com um golpe. A Bankai foi
capaz de matar um ser que era basicamente um deus. Porém, o vilão retornou à vida por causa do The Almighty, que permitiu ele reescrever a própria morte. É simplesmente bizarro, e por isso ela fica aqui na primeira colocação. Mas claro, essa é apenas a minha opinião, e você pode discordar à vontade. Em fato, eu vou gostar muito de saber como seria o seu ranking completo, ou pelo menos o top 10. Comenta aqui embaixo que eu vou gostar muito de saber qual é a tua opinião.